Imagine descobrir que, sob as pirâmides do Egito, pode existir uma cidade perdida. Túneis, templos, câmaras escondidas e estruturas gigantescas nunca antes reveladas. Tudo isso oculto por milênios sob as areias de Gizé. Parece coisa de filme, né? Mas essa é exatamente a teoria que está ganhando força por aí, após um novo estudo revelar anomalias subterrâneas gigantescas sobre o planalto das pirâmides. Cientistas estão empolgados e alguns preocupados. Arqueólogos estão céticos. E a internet, é claro, está cheia de teorias absurdas. Mas o que é real nessa história? Fica comigo até o final e tire suas próprias conclusões, porque hoje nós vamos tentar revelar a verdade sobre as construções escondidas sob as pirâmides do Egito. Já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui no Supermundo a gente fala dos mistérios mais fascinantes do planeta. Projeto Kephren. A história começa com o Projeto Kephren, liderado por pesquisadores italianos e escoceses que utilizam uma tecnologia de radar SAR e inteligência artificial. Eles varrem a região abaixo do planalto de Gizé, onde ficam as pirâmides de Quéops, Kephren e Mycerinos. O que esses pesquisadores encontraram surpreendeu até os mais céticos. Foram ao total 5 estruturas idênticas, interligadas por corredores subterrâneos, 8 formações cilíndricas que lembram poços em espiral ou até mesmo molas, 2 grandes estruturas cúbicas com cerca de 80 metros de largura cada, a mais de 600 metros de profundidade. Os pesquisadores chamam isso de uma possível cidade subterrânea geométrica, que se entenderia por pelo menos 2 quilômetros abaixo do solo. E você já tinha ouvido falar disso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Você acha que essa descoberta é real ou só mais um delírio arqueológico de cientistas com muito tempo vago? Fato é que a internet abraçou essa teoria de uma forma como se ela fosse a verdade absoluta. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a tecnologia utilizada e sobre o que é real e não nessa história. Mas como é possível descobrir estruturas enterradas a centenas de metros de profundidade sem nem tocar o solo ou escavar ali na região? É aí que entra a tecnologia que foi utilizada no Projeto Kephren. O estudo do Projeto Kephren utilizou equipamentos que antes eram exclusivos de missões espaciais e investigações geológicas militares. Ou seja, galera, eles não estavam de brincadeira aqui. A principal ferramenta foi o radar de abertura sintética, ou, na terminologia utilizada da área, SAR, S-A-R. Uma tecnologia que emite ondas de rádio para penetrar camadas profundas da Terra. Essas ondas voltam com informações sobre tudo que encontram no caminho e os dados são transformados em imagens tridimensionais por computadores com algoritmos de inteligência artificial. Ou seja, eles fazem uma varredura com vários desses radares, alguns até juntam as ondas para que elas alcancem uma profundidade maior, e assim eles retornam com os dados de uma fotografia, como se fosse, algo similar. E assim eles conseguem então fazer o desenho de como seria aquela estrutura. Para você ter uma ideia, o SAR é tão preciso que consegue detectar cavidades ou estruturas a mais de 600 metros de profundidade, algo impossível na arqueologia tradicional. Além disso, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada muografia. Ela funciona como um raio-x gigante da Terra, detectando a densidade de objetos usando partículas cósmicas chamadas muons, que atravessam a atmosfera e interagem com a matéria. Eu sei que você está me ouvindo, você não está entendendo nada que eu estou falando. Pode acreditar, eu também não sou técnico da área, também fiquei perdido quando li sobre o assunto. Mas fato é que essas duas tecnologias combinadas criaram um mapa subterrâneo do local, como se fosse um ultrassom das pirâmides. Com isso, o time liderado pelo professor Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, identificou formas simétricas, câmaras cúbicas e túneis interligados, o que chamou a atenção por não parecer obra da natureza. Parecia que alguém tinha feito aquilo à mão, e eu falo alguém porque não necessariamente seriam humanos. Segundo os próprios cientistas, a chance de essas formações serem naturais é extremamente baixa, e foi a partir daí que surgiu a grande hipótese. Estaríamos diante de uma estrutura arquitetônica subterrânea? Talvez uma cidade oculta? Bem embaixo do local mais enigmático da história antiga. Com a divulgação dessas imagens e dados, muita gente ficou empolgada, mas também acendeu um lado mais misterioso da história. Porque se essas estruturas subterrâneas realmente existem, o que elas são? Quem construiu? Porque ninguém fala nada sobre isso oficialmente. Uma das teorias mais antigas ligadas à pirâmide é a da chamada Sala de Amente. Segundo os textos herméticos atribuídos ao deus egípcio Thoth,
Essa sala seria uma espécie de templo oculto sob o Planalto de Gizé, onde estariam guardados conhecimentos secretos de toda a humanidade, sobre a alma, o universo e a própria origem da civilização. Alguns teóricos dizem que essa cidade subterrânea descoberta recentemente é a mente, e que lá estariam os documentos, tecnologias ou até mesmo registros de eras anteriores ao Egito. Loucura, né? Eu sei. Outra teoria bastante aceita e bastante polêmica afirma que as pirâmides não foram construídas pelos egípcios, como conhecemos, mas sim por uma civilização muito mais antiga, que desapareceu antes do surgimento do Egito faraônico. Essa civilização, segundo os defensores dessa ideia, teria deixado uma rede subterrânea complexa como herança, ou seja, túneis e centros de estudo e até mesmo abrigos. Alguns conectam essa civilização à Atlântida, um continente perdido, descrito por Platão, que teria possuído tecnologia e conhecimento avançadíssimo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre a Atlântida e todas as teorias absurdas ou não que existem sobre ela, comenta aqui embaixo que eu faço especialmente para você. A cidade sob as pirâmides, nesse caso, seria um dos poucos resquícios físicos desse mundo esquecido. E claro, não poderia faltar a mais ousada das teorias, a de que as pirâmides foram construídas com a ajuda de tecnologia alienígena. Essa ideia existe há décadas, mas com essa nova descoberta subterrânea, ela ganhou um certo fôlego. Os defensores dizem que as formas geométricas identificadas são perfeitas demais para serem naturais ou construídas por humanos da antiguidade com ferramentas primitivas. Alguns fóruns sugerem até que os poços cilíndricos identificados seriam câmaras energéticas ou mecanismos antigos ligados ao funcionamento das pirâmides, como portais ou transmissores de energia cósmica. Os teóricos apontam outro detalhe. Por que o governo egípcio proíbe escavações profundas em partes do Planalto? Porque essas áreas são cercadas, vigiadas e só podem ser exploradas com autorização direta do Ministério de Antiguidades. Para muitos, essa falta de acesso não é coincidência, mas sim um esforço para manter certos segredos escondidos. Lembra muito aquele caso da Área 51, onde loucos se juntaram para correr e tentar invadir a Área 51. Não sabe que caso é esse? Também comenta aqui embaixo que quem sabe eu trago um vídeo sobre ele. Bom, tecnologia alien, provas de que a história da humanidade precisa ser reescrita? A resposta pode estar errada, literalmente. Mas parece exagero, né? Pode até ser que seja. Mas enquanto essas estruturas não forem escavadas de fato, tudo é possível. É uma espécie de gato de Schrödinger aqui. E convenhamos, as melhores histórias da humanidade sempre começam com alguém dizendo que era uma loucura, né? Então comenta aqui embaixo, você acredita que pode existir algo além da ciência aceita? Qual dessas teorias aí faz mais sentido para você? Todas? Nenhuma delas? Quero saber sua opinião, hein? E claro, se você ama esse tipo de conteúdo, se você quer mergulhar cada vez mais nos mistérios do mundo, já deixa seu like nesse vídeo, porque aqui no Supermundo a gente sempre traz conteúdo desse tipo. E galera, apesar de todo o alvoroço, boa parte da comunidade científica não comprou essa ideia. Especialistas como o egiptólogo Zahi Hawass negam veementemente que exista qualquer cidade subterrânea sob as pirâmides. Ele afirma que a profundidade alegada de 600 metros não é compatível com qualquer construção antiga conhecida. E os métodos usados não foram revisados por pares, ou seja, por outros cientistas acadêmicos. As imagens ainda podem ter distorções geológicas comuns que não foram levadas em consideração na hora de elaboração do desenho. A revista Galileu, por exemplo, publicou uma reportagem dizendo que não é bem assim e que os dados ainda são muito preliminares para chegar a qualquer conclusão. Ou seja, há muita fumaça. Mas será que existe mesmo esse fogo? Bom, a verdade é uma só, galera. Por mais fascinante que sejam as teorias, é importante lembrar que a ciência trabalha com evidências concretas. A descoberta feita pelo Projeto Kepler ainda não foi validada por revisões independentes e muitos especialistas levantam dúvidas sobre a interpretação dos dados obtidos. Tecnologias como radar de abertura sintética e imografia são poderosas sim, mas o que elas mostram são apenas indícios e não provas definitivas. Para confirmar qualquer coisa, seria necessário exploração física controlada, escavações supervisionadas por instituições arqueológicas respeitadas e transparência nos métodos. Mas mesmo assim, o fato de estarmos falando sobre isso já mostra o quanto ainda há para descobrir. As pirâmides não são apenas monumentos do passado, elas são portas abertas para o conhecimento e mistério da humanidade. Talvez com o avanço das tecnologias, a gente esteja cada vez mais próximo de entender o que realmente está escondido sobre essas estruturas milenares. Será uma cidade antiga? Serão câmaras inexploradas? Ou apenas formações naturais mal interpretadas? Uma coisa é certa, a ciência com tempo e paciência provavelmente nos dará essa resposta. E se você quer continuar explorando mistérios como esse, se inscreve aqui no canal Supermundo, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios e boas teorias da conspiração.
Ah, e comenta aqui embaixo se você acha que essa cidade subterrânea realmente existe, ou se isso daí não passa de mais uma das viagens coletivas que foi impulsionada pela internet. Tamo junto e até o próximo vídeo!